Grandioso Pai, agradecemos ao Senhor por tudo de bom que tem feito por nós. Obrigado pela oportunidade que temos de usar esse meio de comunicação para estarmos conectados entre amigos, mas acima de tudo conectados com o céu. Queremos, Pai, que o Senhor nos dê uma bênção especial hoje na nossa vida, que estamos aqui colocando nosso pedido de oração. Mas queremos também aprender um pouco mais da Tua Palavra, porque queremos dedicar a nossa vida ao Senhor, queremos ter uma vida plena do Teu lado. Somente o Senhor pode nos fazer felizes, somente o Senhor pode nos dar a salvação. Por isso queremos Te abraçar neste momento e pedir que o Senhor venha morar na nossa vida. Tudo isso nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos aí, vida plena com Deus. Lição número 12, hoje vamos falar sobre homens ricos na Bíblia. Eu sei que muitas pessoas receberam o convite, estão entrando, alguns mais, depois saem, entram, mas não tem problema. O importante é que essa é a dinâmica da live mesmo, certo? Vamos falar sobre homens ricos na Bíblia. Isso mesmo, na lição passada nós falamos de Noé, falamos de Abraão, falamos também de Jó. E hoje vamos falar de mais 3 homens, ou melhor, 4 homens, de destaque também na Bíblia, mas eu te gostaria de destacar a pessoa de Davi. Antes de eu falar de Davi, eu gostaria de mandar um abraço aí para a Silvânia Faria, também a Socorro e a Evelyn. Vocês estão assistindo aí a nossa live, aguarda aí, convida seus amigos, participem, tá bom? Pastor Marcos Meirelles, da Associação Espírito Santense, que bom que você está aí, meu amigo. Um abraço para você, para a Rose, suas filhas, tá bom? É muito bom estarmos juntos. Temos pessoas também lá dos Estados Unidos, certo? A Ambrose, que Deus abençoe você, filha, que está sempre aí ligado na vida plena, na live. É um prazer tê-los aqui, tá certo? Um abraço para o seu pai, para tua mãe, para o teu irmão. E agora vamos entrar então no nosso tema de hoje. Mas não posso esquecer do pastor Bertolino e da Sandra, que sempre ligado com a gente, convidando os irmãos da sua igreja e participando junto aqui. Um abraço para você, pastor Bertolino. Nós falamos na live número 1, homens ricos na Bíblia, no tema aí da segunda-feira passada. Nós destacamos as pessoas aqui que foram marcantes pela sua riqueza na Bíblia, que foi Jó, Abraão e Noé. E hoje queremos falar um pouquinho sobre Davi, Salomão e José de Arimateia e Nicodemos. O Davi, ele deixa uma lição extraordinária para a gente. Nós sabemos que esse homem foi um homem muito rico na Bíblia, porque ele foi o rei de Israel, mas ele tinha uma missão especial com Deus. Você vê Davi guerreando, vê Davi fazendo conquistas, juntando ouros, pedras preciosas, madeira, mármore e madeiras de lei. E cada guerra, cada batalha que ele participava, ele vinha trazendo esse tesouro, ia juntando esse tesouro. Mas é interessante que Davi não juntou esse tesouro para ele. Davi não juntou esse tesouro para construir uma mansão para ele, para construir, quem sabe, os seus sonhos. Ele tinha dentro do seu coração um grande sonho, melhor, ele estava querendo construir um sonho, mas não um sonho para ele. Ele sonhava o sonho de Deus. Qual era o sonho de Davi? Fazer de Israel a nação que fosse o centro do mundo, um centro de adoração onde as pessoas viessem de todos os lugares para poder adorar a Deus. Então era necessário fazer um templo de exaltação a Deus, de adoração a Deus. Então o sonho de Davi era poder construir um templo para Deus. Na realidade ele não fala templo, ele queria construir um palácio para Deus. Não fala templo. Para isso Deus abençoou Davi e deu para ele riquezas, muitas riquezas. É interessante que na Bíblia, lá em 1 Crônicas 29, versículo 9, está dizendo assim, olha: e o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque com o coração perfeito deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. E quando Davi havia já juntado muitas pedras preciosas, ouro, mármore, madeira de lei e muitas riquezas suficientes assim para poder dar início à construção do templo,
Davi, ele fez um gesto muito importante, muito marcante. Ele juntou toda a sua riqueza, ele colocou em frente do seu palácio e ele entregou tudo isso para Deus. Ele juntou o ouro, a prata, os metais que ele havia conquistado, a madeira de lei, mármores. Ele coloca tudo em frente do seu palácio. E ele chama os príncipes de Israel e diz o seguinte: olha, tudo isso que tem, agora eu dedico ao Senhor. E ele faz uma oração dedicando toda a sua riqueza, todos aqueles bens que ele tinha, para a construção do templo do Senhor. Então ele fala para os príncipes: olha, eu estou entregando tudo isso para Deus, e vocês vão dar o quê? O que vocês vão entregar como oferta para construir o santuário de Deus? É interessante que nesse momento os príncipes então voltam para casa e buscam também todo o material precioso que eles tinham, ouro, prata, pedras preciosas, madeiras de lei, e juntam também com as riquezas de Davi para poder construir o templo de Deus. É interessante, amigo, que muitas pessoas, muitos de nós, queremos ter riquezas, queremos conquistar, queremos ter um bom trabalho, queremos ter um bom dinheiro aplicado, mas na maioria das vezes nós pensamos em nós mesmos, queremos construir a nossa mansão, queremos o nosso sítio, queremos a nossa fazenda, queremos o nosso carro. Não estou dizendo que é errado você ter isso, mas essa é a prioridade dentro de nós. Mas o Davi, como rei de Israel, ele poderia ter outras prioridades, mas a prioridade dele era usar a sua riqueza para exaltar o nome de Deus, entende? Aqui nós aprendemos um princípio com o rei Davi, o que é o homem que segundo o coração de Deus, um homem que fez o que Deus gostaria que todos nós fizéssemos. O rei Davi, lógico, ele teve muitas falhas, muitas dificuldades, mas ele sempre arrependia, buscava Deus. Então a sua vida é um exemplo para nós, e a forma que ele lidou então com a riqueza e com o seu trono é um exemplo de vida para mim e para você. E agora ele estava sendo um exemplo para os príncipes de Israel, dizendo: olha, tudo que eu tenho eu entrego para Deus, tudo que eu juntei para Deus. Então vocês não querem fazer o mesmo que eu? Foi aí então que ele foi colocado esse versículo aqui em 1 Crônicas 29, versículo 9. Foi aqui então que está escrito que o povo, eles se alegraram, eles deram voluntariamente, com o coração perfeito e com muita alegria. E aqui o Davi também, ele se alegra. E aqui nós aprendemos o princípio que Deus espera que a gente adore com a nossa riqueza, que adore com as nossas finanças, adore com os bens que Ele colocou em nossas mãos. Mas antes, porém, de eu mostrar isso aqui para vocês, um abraço para a igreja de Itaiubim. Isso mesmo, a igreja de Itaiubim, vocês estão assistindo aí do Vale de Jequitinhonha. Também um abraço para a Raíssa Vitória, que é o Jonas e a Silcé, que estão assistindo aí essa live agora nesse momento. Um abraço para vocês, estamos do lado de vocês, estamos orando pela sua família. E também o pastor Joseph Pearson, um abraço para você, amigo aí dos Estados Unidos. Que Deus abençoe, pastor, você nessa liderança forte que você tem aí na sua igreja. Pastor Roberto também, amigo, você que está aí ligado com a gente. E nós estamos falando aqui, pastores, que todas as vezes que Deus ele dá recurso, que ele dá dinheiro para os seus servos, ele dá com propósito. E ele deu para o Davi conquista, ouro, pedras preciosas, riquezas, para que Davi pudesse construir um templo para Deus. E o Davi chama esse templo de palácio, exatamente isso, de palácio. E Davi, ele não pegou a riqueza e usou do seu bel prazer para satisfazer as suas necessidades. Não, desde o início ele sonhava com esse templo, e agora ele entrega tudo, coloca tudo na frente do seu palácio, e ele fala: eu vou dar tudo isso para construir o templo de Deus. E os príncipes também trouxeram. Enquanto eles trouxeram, os príncipes trouxeram suas riquezas, sabe o que aconteceu? Toda a congregação, toda a igreja começa a trazer também as suas riquezas, os seus bens, para construir o templo de Deus. Há um espírito aqui
de voluntariedade, há um espírito aqui de liderança, há um espírito aqui de usar os recursos para a exaltação de Deus. E é esse espírito que deve existir no nosso coração. Hoje nós vivemos num mundo materialista, um mundo que nos prende com a sua riqueza, um mundo que nos prende com o trabalho, um mundo que nos prende com o estudo, a dedicação a tantas áreas da vida, e pouco fazemos para Deus. Mas Deus espera de nós a atitude de Davi, quando ele entrega as suas riquezas, os seus bens, a sua vida, porque era fruto do seu trabalho, seu suor, suas lágrimas, sangue, e ele entrega tudo isso para Deus, para fazer algo que é maior, que é exaltar a Deus, que é adorar a Deus na construção de um templo. E aqui nós aprendemos aqui, nesse versículo aqui, 29 de 1 Crônicas, no capítulo 29, versículo 9 de 1 Crônicas, nós aprendemos como que eles deram com alegria. E nós devemos colocar os nossos recursos nas mãos de Deus também, com muita alegria. E lá fala também que eles entregaram voluntariamente. Davi, ele deu voluntariamente para construir o templo de Deus. Então, essa motivação voluntária. Deus não obriga você a pegar o seu recurso, pegar o seu dinheiro e fazer a sua obra, de ajudar o pobre, o necessitado, de ser fiel no dízimo, na oferta. Não, Deus não obriga você. Você tem que fazer isso de forma voluntária. Você sabe que é isso que Deus espera de você, mas você deve fazer isso com amor no coração. E amor no coração é um destaque aqui nesse versículo 9, aqui do capítulo 29 de 1 Crônicas, porque fala que eles deram com o coração perfeito, quer dizer, com o coração cheio de amor, cheio de alegria. E Davi, ele alegra com toda a congregação no momento que eles entregam, então, essa oferta. O que nós aprendemos aqui com este homem, que ele adquiriu as riquezas, não para ele, mas para a exaltação de Deus. Sabe, amigo, Deus te dá o trabalho, Deus te dá a riqueza, Deus te dá bens, Deus te dá muito ou pouco, mas para exaltar o nome dele, com o propósito de fazer algo para ajudar as pessoas. Aí você pode falar assim, pastor, mas eu tenho tão pouco, mas com o pouco que você tem, você pode ajudar o pobre. Com o pouco que você tem, você pode ajudar na pregação do evangelho. Eu vou falar agora para vocês também do Salomão, do filho de Davi. Antes de eu mostrar aqui falar um pouco sobre Salomão, um abraço para a igreja de Vila Velha, o irmão João Batista, pessoal da igreja de Vila Velha, saudades aí de vocês. A igreja também de Santa Teresa, um abraço. A igreja de Satulino Braga, sempre ligado aqui. E também a irmã Isael, também o nosso amigo Isael, sempre compartilhando, né, Isael? Obrigadão aí, amigo, que bom que você está aqui nessa live. Vida plena com Deus, homens ricos na Bíblia, lição número 2. E agora nós estamos falando aqui, falamos de Davi, vamos falar também de Salomão. Salomão, nós sabemos que foi um homem muito rico na Bíblia, mas tem um propósito bem claro na riqueza de Salomão. Ele estruturou a nação de Deus, ele organizou a nação de Deus com toda a riqueza para poder exaltar o nome de Deus diante de todas as outras nações. Então Salomão, ele tinha um propósito. Qual era o propósito dele? Construir uma nação bonita, forte, organizada, para que as pessoas pudessem vir e pudessem ver essa nação e não se admirar do ouro, da prata, da riqueza do templo, não. Deveriam se admirar da presença de Deus, da liderança de Deus na vida de Salomão, na vida da nação, na vida das pessoas. Então Deus deu muita riqueza para Salomão, para que essa nação pudesse ser referência no mundo. Nós vemos a história da rainha de Sabá, que vem de longe para poder estar na presença de Salomão, e ela fica admirada, não só com a riqueza que Salomão possuía, mas pela liderança e pela sabedoria que ele possuía dos céus. Esse era o propósito, esse era o propósito de Deus com essa nação. Com esse propósito, Deus deu riquezas a Salomão, para que pudesse exaltar o seu nome, pudesse ser exaltado em todos os lugares, pudesse ser exaltado em toda a terra. E hoje nós pensamos assim, por que Deus não me dá riqueza? Por que Deus me dá tão pouco? Talvez, se Deus colocar muito dinheiro na tua mão, se Ele te der muita riqueza, talvez você não vai exaltar o nome de Deus na sua vida.
e talvez a riqueza para você não faz bem para a sua espiritualidade, porque a nossa maior riqueza é estar no céu, a nossa maior riqueza é estar com Deus, a nossa maior riqueza é a nossa salvação, não é a casa que construímos, ou o carro que compramos, ou o sítio que possuímos, ou a fazenda que conquistamos. Não, a nossa maior riqueza é um dia estar nos céus com o nosso Criador, com o nosso Redentor, com Cristo Jesus. Esse deve ser o nosso foco. E esse é o foco de Deus, é para nós, para a nossa vida. O foco de Deus não é você acumular bens aqui. O foco de Deus é você ir para o céu. E se a riqueza for tirar o céu, Deus vai te deixar pobre. Deus vai deixar com pouco. Ele vai manter você, Ele vai cuidar de você. Mas Ele sabe que a riqueza pode te tirar o céu, entende? Porque você se entregou a Deus, você entregou a vida para Ele. E você diz, Senhor, cuida de mim, cuida da minha vida. E Ele está cuidando de você. Porque o cuidado de Deus é para que você possa estar com Ele para toda a eternidade. E Salomão foi um homem que fez muitas coisas erradas, nós sabemos disso, a Bíblia apresenta, mas ele exaltou o nome de Deus na nação. E a nação de Deus, a nação de Israel, ela pôde testemunhar para muitas outras nações. Essa nação, Salomão, dava consultoria para outras nações, para outros reis, para as outras que vinham para poder conversar com ele. E ele mostrava o caminho, que o caminho era estar do lado de Deus. Era com esse propósito que Deus concedeu riqueza também para Salomão. Eu gosto de destacar aqui 2 homens no Novo Testamento. Falamos de homens ricos no Antigo Testamento, como Noé, como Abraão, como Jó. Falamos de Davi, Salomão. Mas no Novo Testamento eu gostaria de destacar 2 homens. Esses 2 homens não são destaques pela grande fortuna que possuía, mas eram homens ricos. E Deus colocou riquezas nas mãos deles com um propósito. Esses homens, José de Arimateia e Nicodemos. Nós ouvimos falar pouco de José de Arimateia. Nós sabemos que ele deu um túmulo para Jesus, depois da morte de Cristo Jesus. Ele cedeu o seu túmulo para que Jesus pudesse ser ali sepultado. Nós conhecemos isso de José de Arimateia. Sabemos também que Nicodemos é aquele que procurou Jesus à noite, porque estava com vergonha, porque tinha medo do que os outros iriam falar. Jesus o recebeu bem, Jesus falou do seu amor para ele, tocou o coração desse homem e ele se converteu. Então nós temos destaque aqui nesses 2 homens no Novo Testamento. Qual foi o grande destaque deles? O destaque deles é que depois da morte de Jesus, depois da ascensão de Jesus, os discípulos eles ficaram meio que perdidos diante dessa situação, sem saber o que fazer, onde começar. Estavam ali parados, sabiam que tinham uma missão, mas não sabiam como se sustentar. Eles estavam buscando ali alguma forma para que eles pudessem testemunhar de Jesus. Esses 2 homens agora, José de Arimateia e Nicodemos, eles entram em cena. Eles chegam para os discípulos e dizem para eles, olha, vocês podem ir pregar, vocês podem ir fazer o trabalho de Deus, porque nós vamos sustentar vocês. Isso mesmo, José de Arimateia e Nicodemos, diz Ellen G. White, que pega toda a sua riqueza e eles começam então a patrocinar os discípulos na pregação do Evangelho. E eles doaram tanto, que eles perderam toda a sua riqueza, ficaram pobres porque eles fizeram questão de não ter nenhum dinheiro em mãos, de dar tudo, mas tudo que possuía para a pregação do Evangelho. Amigos, olha esse desprendimento no coração desses 2 homens. Então, se você perguntar para mim, por que Deus nos concede riqueza? Para que Deus nos concede bens? Eu digo para você, Deus faz isso para que você possa canalizar esses recursos para a obra de Deus, para a obra de salvar pessoas para o reino de Deus, para a obra de cuidar dos pobres, dos necessitados. Nossa primeira dever, quando recebemos o nosso salário, é separar o dízimo, é separar a oferta, entregar aos pés do Senhor. E a nossa primeira obrigação, depois que fazemos isso, é cuidar do pobre, cuidar do necessitado, das pessoas que batem à nossa porta. Sabe, amigos, é esse desprendimento que Deus quer de nós. Deus não está pedindo agora, nesse momento, para você ir lá na sua casa, vender seu carro, vender sua casa, vender tudo e entregar. Não, Deus quer que você tenha esse sentimento no coração de que tudo que você possui não é seu, é dele. E quando ele precisar, ele vai pedir para você. Lembra da viúva pobre? Lembre, pastor Cláudio,
Lembra o pastor Gisele aí, de Paulo aí, do pastor Heber, que está assistindo aí com a gente, a igreja aí de Miranda também, de Nilópolis, um abraço para vocês, o pastor Gilberto da FAD Minas, a Elma aí do sul, da norte de Minas, todos vocês ligados aí com a gente. Temos aqui, vemos a lição da viúva pobre. A viúva pobre, ela tinha 2 moedinhas e ela entrega tudo para Deus, coloca tudo lá no gasofilácio. Jesus olha para ela, mostra para os discípulos que ela fez o que era correto. Ela deu tudo o que possuía. Mas o interessante é que era a atitude que Jesus estava querendo exaltar nesse momento. É o desprendimento. Esse desprendimento, esse sentimento deve existir dentro do nosso coração, da nossa vida, de entregar tudo para Deus. Então, amigo, nessa noite, eu queria pedir a você a olhar para esses homens do passado, que eram homens ricos, como Noé, como Abraão e Jó, como Salomão, como José de Arimateia e Nicodemos, não olhar para a riqueza deles, mas olhar para o sentimento que eles tinham dentro do coração, que era o mesmo sentimento da viúva pobre. Eram homens ricos e a viúva pobre era a viúva pobre, como a Bíblia diz, mas tinha o mesmo sentimento. Qual o sentimento? Tudo para Deus. Jó pensou, tudo para Deus. Noé construía a arca, tudo para Deus. Abraão, tudo para Deus. Davi, templo para Deus, tudo para Deus. Salomão, a minha nação é para Deus, tudo é para Deus. E José de Arimateia, Nicodemos, tudo para Deus. Então você vê o sentimento desses homens ricos. Por isso que Deus podia confiar neles essas riquezas, porque é tudo para Deus. O que eu quero dizer para você nessa noite, que tudo que você possui, tudo que você tem não é seu, pertence a Deus. Você pode agora ir lá, colocar a mão na sua casa e orar a Deus e falar: Senhor, essa casa é sua, essa casa não me pertence. Vai lá no seu carro e ora a Deus dizendo: Senhor, esse carro não é meu, esse carro é seu. Mas se seu coração está apegado lá ainda com esse carro, aí volta a orar 1, 2, 3 vezes, até você estabelecer um sentimento prático de que esse carro não pertence a você, mas pertence a Deus. Faça a mesma coisa com a sua família. Ou vai lá, coloca a mão na sua esposa e ora a Deus, fala: Senhor, essa esposa que eu penso que é minha, mas é do Senhor. Ora também pelo seu esposo, entrega seu esposo para o Senhor, entrega os seus filhos, coloca a mão na cabeça deles, entrega como oferta ao Senhor. Vai num canto, ora também para a sua vida pessoal, entrega a sua vida para Deus e fala: Senhor, a oferta sou eu quero entregar minha vida para o Senhor. Sabe, querido, é isso que Deus quer, essa atitude de que você não está preso às coisas deste mundo, porque caixão não tem gaveta, caixão não leva nada para o cemitério. Então, nu você veio, nu você vai voltar, sem nada você veio, sem nada você vai voltar, porque tudo aqui pertence a Deus. Então, use o que você tem em suas mãos para exaltar e glorificar o nome desse Deus. Amém? Que Deus possa abençoar a sua atitude. Bem, amigos, nós estamos chegando ao final aqui dessa live, número 12, que é Homens Ricos em Israel, ou melhor, Homens Ricos na Bíblia 2. E nós falamos aqui, especialmente hoje, de Davi, Salomão, José de Arimateia e Nicodemos, certo? Que você tenha aprendido, que você tenha tomado a decisão de usar o que você tem, os recursos que você tem, para exaltar o nome de Deus, glorificar a Deus e salvar pessoas para o seu reino. Então, agora...